Amém e amém. Cumprimento a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos alegres, amados? Glória a Deus. Sem perca de tempo, amados, vamos abrir as Escrituras Sagradas em 1 Samuel, primeira escritura que nós vamos tomar. Que sabe como é que é, né, irmão? O relógio não para. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 3. Deus abençoe nossos amados irmãos, pelas vitórias alcançadas, né, irmãos? Vendo aqui o irmão Gilmar falando do acidente dele. Ele teve que se acidentar para orar para um outro que estava pior. Né, irmãos? E isso é bíblico, tá? Está em Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem dos filhos de Deus. Todas as coisas. Primeira Samuel 3. Vamos ler a partir do verso 1. 3, verso 1. Diz assim a Escritura, amados: E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. Amém? Agora 1 Coríntios 11:23, amados, Novo Testamento. Primeiro Coríntios 11:23. Diz assim, amados: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém. Até aqui, amados. Podeis assentar, que o Senhor acrescenta a bênção à leitura da palavra. Vamos ver se eu apresso, né, irmãos? Porque hoje é ceia, a hora, né, não espera. Amados, nós lemos essa escritura, o qual o profeta desta era, irmão Brana, sétimo anjo, pregou a mensagem intitulada A Voz de Deus nesses últimos dias. Ele usou essa escritura de Samuel. E também usou de Isaías, que eu não li, 40, voz do que clama no deserto. Né? Preparai o caminho do Senhor, Isaías 43. Que você sabe que 800 anos depois cumpriu com João Batista. João Batista era a voz que clamava no deserto. Amém? Então, isso aqui é um sermão para nós ir para a madrugada, né, irmãos? Passar a noite, mas vai ser só, porque hoje é ceia, né? Só uma pincelada, tá? A voz de Deus nesses últimos dias. Por que a voz de Deus? Porque
nós temos que ouvir a voz de Deus. Tá? Mas está uma guerra terrível contra eu e contra você, para nós não ouvir a voz de Deus, para nós ouvir a voz do mundo, a voz da política, a voz da rede social, Kawaii, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Entendeu, irmão? Por que a igreja está na condição que está? Porque o povo não está ouvindo a voz de Deus. Tem que ouvir a primeira vez, tem que continuar ouvindo. A voz de Deus tem que ser em primeiro lugar. Amém? Então, eu vou citar alguma coisa aqui, irmão, porque isso aqui é cartucho para nós pregar outro dia. Estamos desejando um avivamento e Deus dará diz o profeta, baseado na mensagem, tá? O profeta disse que Deus vai dar um avivamento. Isso aqui ele pregou antes do selo, viu, irmão? 1 mês, 2 meses antes do selo. Pregou em 63. Os selos foi em março, né? Fevereiro, março, por aí. Ele pregou isso aqui em 20 de janeiro de 63. Eu estava com 6 meses, por aí, 8 meses, nascido. Nós necessitamos de ouvir a voz de Deus hoje, para suprir as necessidades da hora, para suprir ao tempo que estamos vivendo. Deus cumprirá suas promessas. Amém? Então temos que ouvir a voz de Deus, dar mais tempo para Deus, ler a Bíblia, ler a mensagem, orar, amém? Se separar para Deus, se for possível, fazer um jejum, amém? Ouvir Deus falar, não na mente, mas no coração, amém? Deus fala no nosso coração. Por que muitos não estão ouvindo a voz de Deus? Porque estão muito ocupados ouvindo a voz do mundo. E não podemos, irmãos. Está certo que nós ouvimos isso, ouvimos aquilo, tá? Mas primordial, primeiramente, Deus em primeiro lugar. Quando você acorda cedo, a primeira coisa é ler a Bíblia e orar. Não é já olhar o celular, não é já ir para redes sociais, ver quem te mandou mensagem. Não, aí você está ouvindo a voz do mundo. Primeiro Deus. Porque desculpe aqui, teu irmão, um sermão de 1h30 o povo não aguenta, mas fica 2, 3 horas no celular. E não sente fome, não sente sede, não sente nada. Por quê? Porque as coisas do mundo são apetitosas para a carne. Então nós temos que ouvir mais a voz de Deus. Porque senão o rápido vai suceder e você vai ficar aí ouvindo a voz do mundo. E o profeta senta a pua aqui, ó, na voz da política. Nós não temos que ouvir a voz da política, irmão. Não. Temos que ouvir a voz de Deus. Hoje a razão porque a igreja está na condição que está é porque há tantas vozes para separar a igreja da voz de Deus. Até que se faz duvidoso que muitos ouviram a voz de Deus, ainda que seja falada exatamente no meio deles. Eles sequer a entenderiam, porque ela seria algo estranho para eles. É tantas vozes que eles não conseguem discernir a voz de Deus. E por que não falar da voz da denominação? Porque as denominações também têm suas vozes, né, irmão? Voz da religião. Vozes, né, irmãos? Do sistema. Torcendo a palavra daqui, torcendo a palavra dali. Porque se você ouvir a voz de Deus, Deus vai falar aquilo que está na palavra, amém? 16,
13 de João, quando o Espírito de verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Você vai ouvir a voz de Deus, amém? E Deus não vai te levar por uma coisa errada, mas se você não escuta a voz de Deus, você fica ouvindo pregador de internet, pregador disso, pregador daquilo, os falsos mestres, né, irmãos? A internet, meus irmãos, as redes sociais, está cheia de falsos doutores, de falsos mestres. E desculpe, irmão, até crente da mensagem se naufragando, afundando, ouvindo falsos mestres, ouvindo outras vozes. Se é uma voz que não combina com a palavra, deita fora. Se é uma voz de arrazoamento, deita fora. Se é uma voz contrária à doutrina que você aprendeu, deita fora, nem escuta. Porque tem muitas pessoas, irmão, que é inocente. É tão... Vem uma voz de um falso mestre lá, né? Pronto. Já enfim aquilo na mente. Aí, o profeta fala, Adão ouviu a voz de Deus. Deus tinha companheirismo com Adão. Não é, irmãos? Sempre ele ouviu a voz de Deus. Mas ele um dia deixou de ouvir a voz de Deus e ouviu a voz de Eva. Eva estava fora. Eva estava caída. Ele ouviu a voz de Eva e bum, caiu também. Aí ele ouviu outra voz de novo, de Deus. Mas não era mais voz de misericórdia. Já era voz de condenação. Por que fizeste isto? Deus falou para Adão. Por que fizeste isto? Que isto? Dando ouvido à nova revelação que a Eva trouxe para você. Não pode acontecer com você, irmão, depois ter que ouvir a voz de condenação. Você tem que ouvir a voz de salvação. Mas você para de ouvir voz estranha. Tudo bem, você tem as suas redes sociais, você vê suas mensagens, às vezes até trabalha com isso, não é, irmão? Mas você tem que ter controle. Tem que ter controle aqui, ó, no dedinho. Tá? Porque o celular estava lá nos dias de Adão e Eva. Sabia que o celular estava lá? Estava. Deus falou para Adão e Eva, está vendo a árvore da ciência do bem e do mal? Tô. Não comerás do fruto da árvore da ciência do bem. E nem tocar. É tocar. Você vê, irmão, que a bomba atômica é só um toque. Bum! Teleguiado. Você vê? Então, com o dedo você pode tocar uma bênção e pode tocar uma maldição também. Não é isso? Então, amados, veja, hoje é ceia, nós vamos voar. Se notamos em nossa leitura da Escritura, vamos ver que a voz de Deus era estranha para eles. A voz de Deus sempre é estranha, meu irmão. Tá? Eu estou aqui, eu só vou ler para fundamentar, né, porque é a mensagem do mensageiro, o 26. Hoje, uma razão porque a igreja está na condição que está, é porque há tantas vozes, tantas outras vozes para separar a igreja da voz de Deus. Até que se faz duvidoso que muitos ouvirão a voz de Deus ainda que seja falada exatamente no meio deles. Eles talvez nem sequer entenderiam, porque ela seria algo estranho para eles. Eles têm se concentrado muito nas vozes do dia. Quer dizer, a pessoa fica tão embriagado com outras vozes, com vozes disso, com vozes daquilo, com vozes de religião, com vozes de falso mestre, com vozes de política, que quando Deus fala, é uma voz estranha para eles. Eles não recebem. Porque eles já estão todo, né, sapecado com outras coisas.
Então, irmão, nós não podemos misturar as coisas, amém? As coisas de Deus é primordial, é em primeiro lugar, amém? Você tem que estar preparado para você ouvir a voz de Deus, como Samuel lá, quando ele deitou um menino de 14 anos, por aí 15 anos, não, um rapazinho, ele deitou lá, né, o filho da Ana, né, irmãos? Ela deu o menininho com 2 anos para Eli, naquela época, né, o sumo sacerdote Eli cuidar dele. Eli foi como um pai para ele. Eli foi como um pai, o sumo sacerdote. E o menininho veio com 2 anos, desmamado, mamou até 2 anos, aí Ana falou, agora é do Senhor. E ele cresceu, ficou lá. Com os 14, 15 anos, ele deitado na caminha dele lá, Deus disse, Samuel, ele correu lá, né? Eli, você me chamou? Não te chamei não, vai deitar. Deitou de novo. Passou um pouquinho, Deus, Samuel. Ele correu lá no sumo sacerdote de novo, né? O senhor está me chamando? Não te chamei não. 3 vezes, irmão. Para a ficha cair para ele. Quando foi a terceira vez, o Eli falou, não, peraí. É Deus que está te chamando. Então é o seguinte, quando você ouvir a voz de Deus, você diz, eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Ensinou ele, né, irmão? E assim ele fez, Samuel, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E aí chegou a sentença. Né, irmão? Era profecia contra a casa de Eli, contra os filhos de Eli, contra o ministério de Eli. Aí ele que foi alimentado por Eli, ele que foi cuidado por Eli, ele que foi, né, irmão, que estava ali aos cuidados de vamos dizer, um pai, né? Agora tinha que falar, assim diz o Senhor, a sua casa vai acabar, a mão de Deus virá contra você, porque você tem suportado o pecado dos seus filhos, comendo, prostituindo debaixo da tenda do tabernáculo, assim diz o Senhor. Dizer, irmão, vai acontecer isso com as denominações que têm ensinado errado. Eles acham que estão fazendo certo, vai chegar o dia da sentença deles, com doutrina errada, com batismo errado, com ceia errada, com ministério errado, com gente errada. Aquilo que muita gente acha, né, irmão, que está agradando a Deus, vai vir, na ótica de Deus, vai vir, o que vai ser? É como se Deus falando, não estou agradando não. Não estou agradando muito de ti não, porque você está fazendo isso, fazendo aquilo, você está pecando, você está errando, eu não suporto essas coisas. Então, você vê a necessidade de ouvir a voz de Deus. Eu dou muito graças a Deus, irmão, muito graças a Deus, irmão, que eu ouço a voz de Deus. Essa mensagem aqui, vai fazer uns 15 dias atrás, que eu ouvi essa mensagem. Amém? E aqui o profeta fala, Deus não fala muitas vezes na sua mente, não. Deus fala no coração. Deus fala no coração do irmão, no coração da irmã. Amém? Então vamos continuar, irmãos. Veja. O inimigo vem com suas vozes para nos fazer confundir. Como eu disse dos falsos mestres. Cuidado. Não só os falsos mestres hoje, irmãos, do sistema religioso aí fora. Tá? Não só esses falsos mestres. Desculpe o que eu vou dizer para o irmão e a irmã que é um eleito, que é um filho de Deus. Sistema denominacional não te engana. Sistema religioso, irmão, não te engana. Se o irmão e a irmã voltar para uma denominação, dá licença. Você não passou nem no vento do que é a mensagem então. Tá? Porque o sistema denominacional não engana nós. Basta você ler a Bíblia. Agora, o que pode nos enganar é sistema idêntico à mensagem. Amém? Serpente ferida. Avivamento produziu gêmeos. Um Jacó e um Esaú. Um Caim e um Abel. Né, irmão? Avivamento produziu gêmeos. A mensagem do profeta Mombrana produziu gêmeos. Um grupo verdadeiro, puro, genuíno, que tem ótica. E um grupo falso. Um grupo de Balaão. Um grupo nicolaíta, que divide o laico, que
que tira coisas da mensagem, torce a mensagem, falsos mestres na mensagem, com ideias, com heresia, com ismos. O que tenta nos enganar não é o sistema denominacional, é sistema da própria mensagem. E o profeta fala: como é que você faz para não ser enganado? Você não é enganado porque você olha na pauta da palavra. Está na palavra? Tá, amém. Não está? Deita fora. 1 João 4, 1 e 2. Provai os espíritos, se são de Deus. Provai o espírito, se são de Deus. De quem? Na pessoa, no homem, na mulher, seja quem for. Como que você prova o espírito? Chegando nele o fogo da palavra. Se ele abraçar o fogo, é eleito. Se ele falar amém, é eleito. Mas se ele arrazoar, se ele cuspir, se ele rejeitar, se ele argumentar, você sai fora. Esse é o segredo. Atos 2:38. Arrependei cada um de vós, seja batizado. Ah, mas acontece que Pedro negou Jesus, não é, irmão? Pelo menos os denominacionais é assim. Pedro, o batismo de Pedro de Atos 2:38. Pedro era um ignorante. Ele negou Jesus. Eu fico com Jesus de Mateus 28:19, mas não fico com Pedro. Se você não tiver ótica e revelação, você volta para a Trindade. Mas Pedro foi cheio do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Atos 1:2, né? Cristo deu, né, mandamentos aos apóstolos que escolhera. Foi Cristo que falou: Pedro, está aqui a chave, Pedro. A chave do reino do céu não está nem na mão de Jesus, irmão. A chave do reino do céu está na mão de Pedro. Estava, né? Agora está na nossa. Porque Pedro dormiu, os apóstolos dormiu, os mensageiros dormiu, o irmão Branham dormiu. Agora a chave do reino do céu está conosco. Nós somos a raspa da igreja primitiva. Nós temos a chave que abre e fecha. Amém? Podemos pôr uma pessoa no céu e podemos pôr uma pessoa no inferno. Porque nós temos a chave. Podemos, claro, Deus deu poder para a igreja. A igreja desliga, entrega a Satanás, entrega de volta para o mundo, não quer nada, quer fazer coisa errada. A igreja tem um poder, né, irmãos? Só que é claro, cada caso tem que ser analisado. Então veja, irmãos, a necessidade de ouvir a voz de Deus. Veja, o 31, há tantas vozes hoje na terra. Vou ler esse 31 aqui, porque antes de chegar ali para nós, hoje eu não quero apressar muito. Há tantas vozes hoje na terra, que é absolutamente uma coisa difícil, porque isso amortece a voz do sobrenatural. Há tantas vozes intelectuais, vozes sobressalentes de homens poderosos, que são intelectuais, que em suas condições de intelectuais, ainda fazem tremer nações. Irmão, tem muito homem tremendo do mundo. Eles não estão apenas durante a noite com as pessoas, mas eles sacodem as nações, trazendo grandes organizações, grandes campanhas. Florescentemente, uma pessoa estaria um tanto confundida, e mais suficiente para confundi-los, de como estas coisas vão e prosperam. E há vozes que se levantam e fazem estas coisas, e isso faz com que a voz de Deus seja separada para um lugar na parte de trás. A verdadeira voz de Deus. Amém? Então, irmão, hoje, vamos dizer, os gigantes, né, o profeta usou essa, intelectuais, os filósofos, gigantes na política, né, homens sábios. E desculpe, irmão, e o povo vai ouvir eles. Em vez de ouvir a voz de Deus, vai ouvir um intelectual. Não, ele é teólogo, ele tem isso, ele tem aquilo, né, irmão? Irmão, dá licença, pode ser o que for. Nada tira nós de ouvir a verdadeira voz de Deus, que é a voz da mensagem, que é a voz da palavra. É isso, o que nos salva, irmão, o que nos coloca no arrebatamento, é a totalidade
totalidade da palavra. Preguei o sinal lá no Tijuca essa semana, né? O sinal. A mensagem, o sinal. Tá? O sinal. Veja, o sinal. Deus, Ele te dá o sinal. Só de você estar na mensagem, você já tem o sinal. E o que é o sinal? O Espírito Santo. Amém? O sinal no dia de Moisés era o sangue no umbral da porta. O sangue do Cordeiro. Nós não temos hoje o sangue de Jesus químico, mas nós temos a vida do sangue de Jesus, que é o Espírito Santo morando no redimido. Por que você vai comer do pão, beber do vinho, lavar os pés? Porque você tem o sinal. Você está debaixo da blindagem do Espírito Santo. Você está debaixo da proteção de Deus. Você é um eleito, amém? Ninguém te engana, ninguém te tapeia, porque você é águia. E quando a coisa aperta para você, você tem aonde chegar e ouvir. Você não vai ouvir do intelectual, de um teólogo, de um doutor. Não, você vai ouvir direto do Espírito Santo. Porque João falou, não vos preocupeis com que alguém vos ensine. Não vos preocupeis, irmão e irmã, para que alguém lhe ensine, porque vós tendes a unção do Santo, amém? O Espírito Santo, ele vem sobre a irmã, ele vem sobre o irmão, e abre a sua mente, abre seu coração para compreender as Escrituras. Então ninguém te engana. Se enganar, se sair fora, irmão, dá licença. Eleito não cai. Cai não, eleito não cai. Ah, mas quem falar que não peca é mentiroso, antes de nascer de novo. Quem falar que não peca é mentiroso, claro. Mas João não escreveu tudo. João também escreveu, aquele que é nascido de Deus não peca e o diabo não lhe toca. E agora? Se nós pegar, dá uma contradição. Quem falar que não peca é mentiroso. Amém? Mas antes do novo nascimento, antes de você se converter, antes de você se tornar um filho e uma filha de Deus, aí sim, eu não peco, peca sim, você é mentiroso. Agora nasceu, foi convertido, foi mudado, amém? Nasceu de novo. Aquele que é nascido de Deus, não peca. E o diabo, não lhe toca. 5,4 de João. Quem é que vence o mundo? Aquele que é nascido. Como é que o mundo vai te vencer? Você já venceu o mundo, você já patrolou o mundo, meu irmão. Essa é a fé nossa, essa é a totalidade da palavra, amém? Nós estamos fundamentados nisso aqui. Ninguém nos engana. Por quê? Porque ouvimos a voz de Deus. Tá certo? Vamos continuar um pouquinho mais. Há uma voz no mundo hoje, 33, isso aqui eu vou ler porque, sabe como é que é, né, irmão? Agora, há uma voz hoje no mundo da política. Irmão, a voz da política é rede social, televisão, nem se fala. Essa é uma grande voz e a gente, absolutamente nesse grande dia de política, eles farão, tudo está mesclado em suas igrejas e tudo, e muitas vezes o que temos recentemente é que a voz da política é atualmente mais forte que a voz de Deus na igreja. Você vê, irmão? A voz da política é mais forte. Por que o profeta falou isso? Porque hoje nós não estamos envolvidos em política, né, irmão? Você não vê nenhum deputado vir aqui pedir voto, mas tem as denominações aí, que os deputados não saem dos púlpitos, né? Pedindo voto, prometendo isso, juízes, pastores, juízes, tanta coisa, né? Um pastor, como é que o pastor vai enfiar na política, irmão? Você tem que cuidar do rebanho de Deus. Que mentalidade é? Larga para lá, né, irmão? Então a voz da política é mais forte nas igrejas. Por quê? Precisa de dinheiro. Pastor, aquele terreno ali eu vou dar para você, tá? Só que todo mundo tem que votar em mim. Aí ele ganha a igreja, mas fica com o umbigo amarrado o resto da vida com a política e Deus chutado fora. Porque Deus não aceita dar presente para sua noiva. Ele dá o presente. Ou Deus dá o presente, ou nós fica do jeito que está.
mas não vamos aceitar presente do diabo. Não, irmão, porque nós perderemos o rapto. Então hoje tem muita voz de política, irmãos. Amém? E a política, desculpe, é do Satanás. Ele é o verdadeiro político. Os reinos desse mundo estão na mão dele. Eles nunca o haveriam feito se a voz de Deus houvesse se mantido viva na igreja. Eles nunca haveriam cometido esses erros, aceitado. Porém, a voz da política é muito mais forte na terra hoje que a voz de Deus, até ao ponto em que o povo vendeu sua primogenitura cristã por uma mistura de popularidade, educação e poder político. É uma vergonha. Não vou entrar em detalhes, irmão, citar nome, não. Então, amados, veja. As pessoas estão treinadas para ouvir uma voz eclesiástica. Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Né? O toque da trombeta tem que tocar na pauta da nota. Aí você entende a música. Quem quer música, aí os irmãos tocam. Tem que tocar na pauta, né? Quer dizer, que pauta? Batismo certo, ceia certa, doutrina certa, o homem no seu lugar, a mulher no seu lugar, né? A doutrina correta. Isso é a pauta da nota. Mas se o trombeteiro der um som incerto, quer dizer, ele não toca na pauta, não toca na doutrina certa, ele toca num credo, numa heresia. Quem se prepara? Ninguém sabe. O que é isso? Não entendi nada. É batendo aqui na madeira, meu irmão. É como um sino que tine. Pega um sino e começa a bater. Blim, 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 blim. O que está batendo? Não estou entendendo nada. Então o som tem que ser certo. Nós temos o som certo. Por isso que ouvimos a doutrina certa. A voz de Deus. Não voz eclesiástica. Mas pastor, mas e a teologia? Né? Irmãos, Deus não quer ninguém preparado, tá? Deus não quer nenhum homem, nenhuma mulher preparado. Ele quer vazio, para que ele encha da maneira dele. Esse é o mal do mundo religioso. Eles nunca vão entender isso, irmão, tá? Eles mandam para você curso de teologia, cristologia, angiologia, dialética, fonética, né? Hermenêutica, tanto curso para você se tornar um doutor em teologia. Se preparar para ser um pastor, se preparar para ser um mestre da Bíblia. Deus reprova tudo, porque Deus não quer que você se prepare para Ele. Deus quer que você venha vazio, para Ele te encher. Amém? O profeta fala, você tem que vir para Deus insuficiente. Mas se você vem, né, nariz levantado, eu tenho dom, eu conheço a Bíblia, você sai humilhado. Você sai humilhado, porque quando chega aqui, Deus não te dá nada. Miserável homem que eu sou, se eu não depender de Deus. Não saía nenhuma voz, irmão. Eu preciso dele. Amém? Porque você tem que vir insuficiente para ele ser suficiente em você. Pelo amor de Deus. Moisés chegou lá, né? Teve que ficar 40 anos vomitando a teologia. Paulo, né, vomitou tudo, né? E Paulo ainda falou, fez esterco, porque ele falava uns 30 idiomas, né? Já compensou um pouquinho, né? Fez esterco. Para que serve o esterco? Para adubar. Pelo menos para adubar, né, irmão? Mas ele não aproveitou nada, irmão, do estudo teológico, né? Então não adianta o seu estudo, não adianta as suas ideias. O que adianta é a palavra, amém? É Cristo na sua alma. Você ouvindo a voz de Deus, você sendo liberto desse mundo, amém? Deus te dizendo, direita, esquerda, vem para cá, vai para lá, para, adianta. Você tem que estar sempre ouvindo a voz dele, amém? Se preparando para o arrebatamento, porque o rapto está à mão e o mundo está numa condição terrível. Até mesmo as igrejas da mensagem estão numa condição terrível. Deus prometeu que a trombeta soaria novamente. A voz da política na América e o resto do mundo, voz
atropelante hoje. Voz de Hollywood tem capturado o mundo. Por causa disso, tem estabelecido um padrão para as nossas mulheres, trajes, estilos, penteados. A igreja deve conhecer a voz da trombeta de Deus. Irmão, ó, no tempo do irmão Branham, os filmes que se passavam era o Bang Bang, o verdadeiro faroeste, tá? Eram os filmes da época, tá entendendo? Que era Hollywood. Aí ele conta nessa mensagem que tinha um pistoleiro, Darling, que matou 28 pessoas. Fizeram o filme dele, ele matou 28 pessoas. Aí, irmão, só dava os rapazinhos colocando um revolvinho, coçando uma bota, vestindo uma jaqueta, no chapéu. Você vê a influência do filme, amém? Quantas vezes nós brincou de bang bang, eu mesmo quando era guri? Quantas vezes colocava eu mesmo fazia uma faca de pau, né? Finhava aqui na cintura uma faca de madeira, amarrava umas cordas nos pés de manga, entendendo? E virava o Tarzan. Você vê, irmão? Porque nós ouvia a voz dos filmes, irmão. Tudo bem, amém? Só que aqui, o profeta está falando que o povo hoje ouve tanta voz de Hollywood, ouve tanta voz da televisão, da internet, que o caráter deles, né, a influência deles se molda com o que eles veem e assistem. Eles não dão conta, irmão, de vencer aquilo. Teve uma época no Brasil que as novelas que tinha, todos os rapazinhos, menininhos, era cabeludo, era cabelinho grande, aquilo virou uma moda. Aí uma senhora aí, né, ficou grávida e resolveu fazer também uma moda de mostrar a barriga, né? Tirou fotos, saiu nas revistas, mostrando a barriga, porque o ventre, a criança que está sendo gerada, ali é uma coisa sagrada, né, irmãos? Aquilo ali, eu creio que não devia, né, ser um objeto de escândalo, mas criou uma moda, começou a mostrar a barriga. Irmão, até os crentes, quando fica grávida, tira foto, mostrando a barriga. Desculpe, aí nasce um pervertido, um homossexual, nasce um crápula, e depois vai reclamar para Deus o quê? Nasce um híbrido, nasce um problema, um filho que quanto mais é rebelde. Aonde que eu errei? Vai ver lá atrás as influências que receberam. Você está entendendo, irmão? Então esse é o mal de, em vez de ouvir a voz de Deus, ouve a voz do mundo. Hoje, irmão, o mundo está muita influência do mundo de baixo. Nós temos que ter influência do mundo de cima, influência dos anjos, dos querubins, dos serafins, influência de Deus, porque nós estamos dentro de uma era de Sodoma e Gomorra, e vai pegar fogo, irmão. Isso aqui não vai sobrar nada, tá? Como Deus queimou Sodoma e Gomorra, Zeboá, Zeboim e Adimá, 5 cidades, torrou tudo. Essa era, o final dela é ser queimada, tá? Quando a noiva sair de cena, que a grande tribulação infundir no planeta Terra, meu irmão, isso aqui vai pegar fogo, tá? Tá profetizado na Bíblia e não vai cair, tá? Por que está bem ainda? Porque a igreja está aqui. Por que o irmão ainda está comendo, o bife tem gosto, né, irmão? O estrogonofe ainda tem gosto, né? Por quê? Porque o Espírito de Deus está aqui ainda controlando a coisa. Mas quando esse Espírito de Deus, né, que tem falado conosco o tempo todo, leva a igreja no arrebatamento, a terra praticamente vai ficar vazia. Sem a liderança do Espírito Santo. Ainda que Deus controla tudo. Lúcifer desce para o trono da besta. E aí, o palco está montado para Deus incendiar tudo. Tá, irmão? Aqui não é lugar para nós ficar mais. Foi o tempo de nós ficar aqui. Então, veja, a igreja deve conhecer a voz da trombeta de Deus. A voz de Hollywood glorifica o pecado.
Vê, irmão? A voz de Hollywood glorifica o pecado. Você vê a televisão, irmão? Hoje a televisão está nem mais mesmo assim. As novelas, os filmes que passam, né, irmão? Os programas, não é só Hollywood mais. Tá? Hollywood é o bueiro do inferno. Não é só Hollywood, Los Angeles. Por isso que o Mombrano falou que Los Angeles vai para o fundo do mar. Lá. Hollywood é um bairro dentro de Los Angeles. É um bairro que foi comprado pelos religiosos da época. Os metodistas, os batistas, compraram uma grande área de terra e colocaram o nome de Hollywood, madeira sagrada. Olha o nome, Holly, sagrado, né, irmão? Wood, madeira. Aqui não vai ter um cassino, não vai ter uma boate, não vai ter um homem fumando, um homem bebendo, não vai ter uma mulher prostituindo. Aqui é um bairro sagrado. Isso, os denominacionais compraram essa área de terra lá e deram o nome de Hollywood. Veja, irmão. Simplesmente Lúcifer deu alguns passos para trás e soltou-lhe a bicuda naquilo lá. Virou o bueiro do inferno. Porque essa concepção de que tem um lugar sagrado aqui na terra, você esquece. O único sagrado e santo é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus! É o único, irmão. Até a terra de Israel está coalhada de sangue. Lá em Israel, mortandade. Cada palmo da terra tem uma vítima morta. Tá? Então, a hora voou. Hoje temos os feriados, dias religiosos, né, irmão? O mundo comercial faz milhões de dólares. A voz de Deus é rara. Há uma voz de filósofos, de comunismo. O que necessitamos hoje é a voz do mensageiro de Deus. A denominação, sua voz, cada uma delas quer mais membros. Ganhamos 1 milhão agora os batistas, ganhamos 5 milhões os adventistas, e cada um quer mais membro que o outro. O mundo eclesiástico não sabe o que fazer. Política está em caos. Em 63, o irmão Brano já falou, a política está em caos. Por isso que nós não podemos, irmão, envolver com a política. Está podre, está corrupta, criando leis, favorecendo leis contra Deus. Não pode. Então temos que ouvir a voz de Deus. Você está disposto a ouvir a voz de Deus? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, você se prepara para ouvir a voz dele. Quando você for orar, quando você for ler a Bíblia, você vai ver Deus falar no seu coração. Você vai escutar ele te chamar. Vai escutar ele chamar você pelo seu nome. E você vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Fala que a tua serva ouve. E você vai ouvir Deus falar com você. Eu falo porque eu ouço, irmão. Esses dias ia pregar lá no Tijuca, eu falei, meu Deus, o que tem para pregar, irmão? Né? Aí Deus veio e falou para mim assim, rocha. A rocha, Senhor? A rocha. Preguei sobre a rocha. Amém? Outro dia eu falei, Senhor, e agora? Eu tenho que pregar lá na Piratininga, Senhor. Já li, irmão, sabe que a mensagem é um atacadão de alimento, né? Eu falei, mas o quê? O que o povo precisa? Você vai no atacadão comprar o quê? Aí Deus falou para mim, nuvem. Preguei a nuvem. Amém? Pronto, quando Deus fala no seu coração, acende a inspiração, irmão. A gente prega por inspiração, por isso que eu sou taxado por passar do horário. Porque a inspiração é tão grande que eu quero despejar tudo para o povo. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Nós vamos ter agora, irmãos, um momento de oração. Oração de confissão de falhas. Porque Deus sabe que nós falhamos, tá? Mas Ele agrada quando nós reconhecemos que falhamos. Senhor, eu errei. Tá, Senhor? Esse mês ainda não consegui acertar. Senhor. Ainda cometi falha, meu Deus. Mas o mês que vem,
você melhor. E Deus, com certeza, Ele vai te perdoar. Tá certo? Eu creio que todos aqui estão bem. Eu creio, irmão. Nós é um grupo bem nutrido na palavra. Nós aqui não tem ninguém enfermo aqui na fé, né? Se tem algum irmão ou irmã que quer reconciliar, amém? Quer tomar da ceia, falar, pastor, eu fiquei um tempo parado, né? Eu quero reconciliar, não é reconciliar praticamente, mas eu quero, estou de volta, amém? Há alguém nessa noite, irmãos, antes de nós passar para a oração? Ou está todo mundo bem? Glória a Deus, né, irmãos? Porque eu não sou o ponderador aqui, eu sou servo do servo. O ponderador aqui é o Espírito Santo, amém? Então, você ora, pede a Deus perdão, para você entrar na fila e comer do pão, beber do vinho. Pede a Deus perdão, para que, como lemos lá em Coríntios 11, para que examine o homem a si mesmo. Você pode tomar essa ceia? Você tem condições de tomar? Você então toma. Não estou, reconcilia, acerta com Deus. Fala, Senhor, me perdoa, me ajuda. E Deus vai te ajudar. Bem, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, grande Melquisedeque, rei de Salém, grande El Shaddai, o Todo-Poderoso, que apareceu nos carvalhais de Manre, nos dias de Abraão, ali, Senhor eterno, quando Abraão estava preparando para ser um papai. Senhor, nesta noite, sabemos que o grande Emanuel, o Senhor Jesus Cristo, também esteve conosco, Pai, o qual Ele deu a sua vida no Calvário, nos resgatando, nos redimindo do pecado. Nesta noite, Pai, eu quero te pedir, Pai, eu mesmo não tenho nenhuma capacidade, Senhor, eu sou errante, eu sou falho, eu não tenho capacidade nenhuma, Senhor. Eu gostaria que tivesse um homem melhor aqui, Senhor, um homem capacitado aqui, Senhor, para pregar para nós, para nos ensinar. Ô Senhor eterno, eu peço a Ti, Senhor, me perdoe, Pai, porque eu não tenho nenhuma qualidade, mas eu entro além do véu pela fé, crendo que o Senhor passará teu sangue sobre mim e me limpará de todo o pecado, de toda incredulidade que não temos, mas de toda falha humana que porventura podemos ter. Perdoa meu irmão, perdoa minha irmã, faço digno nesta noite, Pai. Passa o teu sangue carmesim, aplica-lhe o sinal. Não deixe ninguém tomar ceia indignamente, Pai. Que eles sejam comovidos nos seus corações para chegar diante desta fila aqui, Pai, diante da mesa do Senhor, porque o Senhor é o ponderador da mesa do Senhor. Eu entrego em Tuas santas mãos, Pai, o perdão de nossas falhas e erros, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Quiser assentar por um momentinho, amados, pode se assentar. Glórias. Amados, vamos ficar de pé? Aqui está o pão asmo, feito de água e farinha e fogo. É o pão da Bíblia, irmãos, tá? 26 de Mateus. Cristo tomou um pão asmo e disse: isto é a minha carne. Ele não pegou um pão de forma, nem de hot dog, não, tá? E nem pão caseiro, com ovo caipira. Não, foi pão kosher, pão puro, tá? E aqui nós temos que fazer igual, né, irmãos? Aqui está o pão asmo e o vinho mesmo, seco, sem adoçante, sem açúcar, sem nada. O sangue da uva,
Tá? Vai ser consagrado o pão, depois o vinho. A Bíblia diz em Mateus 18 que 2 ou 3 concordar na terra, ele concorda no céu. Por isso que você toma para a vida eterna ou condenação, se você tomar indigno, tá? Vamos consagrar o pão. Deus Todo-Poderoso, grande majestade divina, Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. O grande eu sou, o onipotente, onisciente, onipresente. Ó grande Senhor, o Senhor veio nessa terra, Pai, sangrar na cruz, dar o seu corpo para resgate do nosso. Na noite da traição, o Senhor tomou o pão asmo, tendo dado graças, deu aos apóstolos, dizendo, é a minha carne, a minha carne que é dada por vós, para que possa ter a vida eterna. Aquele irmão, irmã, que comer da carne do Senhor Jesus Cristo, esse pão asmo representa a carne do Senhor Jesus Cristo. Aquele irmão, irmã, que comer deste pão, ficará revigorado, fortalecido, transformado, vivificado, para viver uma vida digna e correta com o Evangelho. Como igreja do Deus vivo, ministro da palavra, consagramos e santificamos o pão asmo em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Amém. Agora, amados, vamos orar pelo vinho. É o vinho, e vai continuar sendo vinho, mas ele representa o sangue de Cristo, depois que é ungido com a oração da igreja. Vamos orar. Grande Elohim, autossuficiente, o grande El Shaddai, o Senhor é o grande Jeová, redentivo, Jeová Jiré, Shalom, Tzedequenu, e depois o Senhor manifestou em carne humana, na pessoa de Jesus Cristo. Na noite da traição, o Senhor tomou o cálice com vinho, tendo dado graças, deu aos apóstolos, dizendo, é o sangue do novo pacto, é o sangue da nova aliança. Aqui está, Senhor eterno, vários cálicezinhos de vinho, e também esse aqui nessa taça, Senhor, o qual nós nesta noite, como igreja do Deus vivo, consagramos e santificamos o vinho, Pai, para que cada irmão e irmã beber deste vinho, ficará curado, libertado, transformado, vivificado, para viver uma vida digna do Evangelho. Como igreja do Deus vivo, ministro da palavra, consagramos e santificamos o vinho, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Agora, irmãos, vamos abrir a Bíblia. São João 13, 4. João 13, 4. Por que lemos? Para oficializar o lavamento dos pés, irmãos. E desculpe, tá? Nós nunca devemos nos cansar de ler. 13 de São João 4. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou seus vestidos, se assentou outra vez à mesa, disse-lhe, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai-vos também. Na verdade vos digo que não é um servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém. Aqui está a bem-aventurança. Podeis sentar, amados?
amados, pode os irmãos, as irmãs posicionar aqui no corredor, sem aglutinar muito lá. Pode, conforme vai passando, irmãos, vocês vão se levantando e vem, come, pega um pedacinho do pão, em singeleza de espírito, tome o seu cálicezinho, tá? Honrando aquele dia no Calvário.